Olá! Sabe, às vezes as histórias mais simples, como as de uma animação, podem nos ensinar as lições mais profundas. E é exatamente isso que vamos explorar hoje. Vamos usar algumas animações para entender um tema essencial na educação, a inclusão. E principalmente aquelas barreiras que a gente não vê. Vamos nessa? Para a gente começar a pensar, eu quero deixar essa pergunta no ar. À primeira vista, parece uma pergunta com resposta óbvia, né? Uma limitação física, parece o maior de todos os obstáculos. Mas, será que é tão simples assim? Olha, na animação Vuela, a gente vê exatamente essa situação. Um passarinho com a asa machucada não consegue migrar e o bando deixa para trás. A barreira física está ali, na cara de todo mundo. Mas o que a gente vai investigar aqui é o que está por trás disso. As barreiras invisíveis, que muitas vezes são bem mais poderosas. E isso nos leva direto para o nosso primeiro ponto, talvez o mais importante de todos, as barreiras atitudinais. Pense nelas como muros invisíveis que a gente constrói com as nossas próprias crenças e muitas vezes com os nossos preconceitos. Tá, mas o que são essas barreiras na prática? Bom, são os preconceitos, os estigmas, sabe aquela expectativa mais baixa que às vezes sem nem perceber a gente projeta em certos estudantes? São atitudes que limitam o potencial de alguém antes mesmo de dar uma chance de verdade. E essa citação do Nuremberg é perfeita porque ela mostra um ponto fundamental. Essas barreiras não têm a ver com falta de dinheiro ou de material. Elas nascem na nossa cabeça, na nossa mentalidade. E aí a gente volta para a Voela. O exemplo é claríssimo. A barreira real que aquele passarinho enfrentou não foi a asa dele. Foi a decisão do bando que acreditou que ele era incapaz, que seria um peso. Isso é uma barreira atitudinal em ação, pura e simples. E na sala de aula, como um professor pode quebrar esses muros? Primeiro, é preciso questionar o tempo todo essa ideia de normalidade, de ritmo ideal. Depois, tem que combater aquela superproteção ou até a pena que, como diz Mendonça, acaba tornando o aluno invisível. E o mais importante de tudo, tem que criar uma cultura de altas expectativas, para todo mundo, sem exceção. Bom, agora vamos para um segundo tipo de barreira que mexe com o coração. São as barreiras afetivas. A gente está falando aqui sobre o sentimento de pertencer, de se sentir seguro, de ter conexões de verdade. E aqui a gente tem um contraste bem forte. De um lado, na animação Umbrella, a gente sente a solidão do Joseph no orfanato. Aquele apego todo ao guarda-chuva amarelo é, no fundo, uma busca desesperada por um laço, por uma conexão. Já no outro, em O Menino, a Topeira, a Raposa e o Cavalo, é o oposto. A gente vê estranhos que criam laços e encontram um no outro um sentimento de lar. E olha, o ponto-chave está aqui, dito de forma bem direta por Matos. Se sentir pertencente não é um bônus, não é um extra. É uma condição básica para conseguir aprender. Quando a gente se sente seguro e acolhido, aí sim as portas do conhecimento se abrem. Então, como o professor pode construir isso? Criando um ambiente de respeito, onde todo mundo é ouvido, incentivando trabalhos em grupo para fortalecer a amizade entre os alunos e principalmente entendendo que a inclusão se faz nos pequenos gestos do dia a dia, sabe? Na sutileza. Certo. Agora vamos olhar para o sistema em si. E se a própria maneira como a gente ensina for problema? Isso nos traz para o nosso terceiro ponto, as barreiras pedagógicas. O que são elas? Basicamente, são os currículos que não têm flexibilidade, os métodos de ensino que tratam todo mundo como se fosse igual, sabe? E aquelas avaliações padronizadas que só medem um jeito de saber as coisas. Vamos voltar para a metáfora dos pássaros. Insistir num jeito único de ensinar é a mesma coisa que esperar que todos os pássaros de um bando voem pela mesma rota, na mesma velocidade, do mesmo jeitinho. É óbvio que alguns vão ficar para trás. E não por falta de capacidade, mas porque o caminho que foi imposto simplesmente não serve para eles. O professor inclusivo, nesse cenário, é aquele que cria novas rotas. Ele flexibiliza o currículo, pensando na diversidade como ponto de partida. Ele usa materiais diferentes, estratégias variadas, e na hora de avaliar, ele olha para o processo, para as várias formas que cada um tem de mostrar o que aprendeu. E tudo isso que a gente conversou nos leva a uma grande virada de chave. Uma mudança de perspectiva que é, na verdade, a alma da educação inclusiva. Essa frase do Carvalho é transformadora. Ela diz com todas as letras que o problema não está no estudante. As barreiras estão no meio, no ambiente, nas práticas da escola, nas condições que nós criamos. A mudança de foco é total.
A gente para de tentar consertar o aluno, de tentar fazer com que ele se encaixe num padrão, e o objetivo passa a ser outro: transformar o ambiente para que ele consiga acolher e impulsionar todo mundo. E aí, a gente volta pro nosso passarinho lá do começo. No final, ele não voa porque a asa dele magicamente se curou. Ele voa porque o contexto dele mudou. Quando ele encontra um filhote para cuidar, ele ganha um novo propósito. Uma motivação tão forte que o faz superar aquela barreira que parecia o fim de tudo. E para fechar, fica essa reflexão. Depois de tudo isso, que muros invisíveis, sejam eles de atitude, de afeto ou de pedagogia, a gente pode começar a derrubar hoje mesmo nas nossas escolas e, claro, em nós mesmos, para que todo mundo, sem exceção, tenha a chance de voar.